Nós temos que procurar a causa do medo. Qual é o fator psicológico? E para isso nós temos os terapeutas infantis. Vale a pena procurar um recurso especializado de um psicólogo que se dedique à terapia infanto-juvenil. Porque ocorrem traumas que nós, os leigos, nem sempre observamos. Ele pode ter traumas desta vida. Talvez do momento do nascimento para cá, muita coisa estranha o afligiu. E ele jogou no inconsciente com mecanismos de esquecimento. Sonhos noturnos, com aspecto de tragédias, pesadelos. Então criam um corpo de pavor que pode ser diluído através de uma boa terapia. Ademais, temos as experiências do passado. Nós somos aquelas ações a que nos dedicamos durante existências anteriores. E elas assomam e voltam inconscientemente. O medo é um desses fatores. Tem as suas raízes nas existências anteriores, mas também nesta. Daí sugeriria a procura de um terapeuta infantil que tem especialidade de melhor entrar no inconsciente da criança e liberá-la daquele gigante apavorante que se encontra nela produzindo-lhe o medo. Sem dúvida. A criança é um espírito velho. O volume no qual está havendo o processo de reencarnação, sim, esse se trata de um volume infantil. Em nossas reuniões de estudo do Evangelho do Lar, que é fundamental para o equilíbrio da família, crianças de colo, na amamentação, também devem participar. Porque como o espírito ainda não mergulhou totalmente no cérebro e ainda pode pensar com alguma independência, tudo que ocorre ele ouve e esculpe para lembrar-se amanhã. Eu me recordo de uma experiência com Chico Xavier, em que uma criança até chorava e perturbava um pouco o culto. E a mãe disse, não vou trazê-lo mais. Ele disse, não, deve trazê-lo. Acalmar o choro, procurar a razão, porque o espírito que nele se encontra em reencarnação necessita muito das orientações da doutrina para uma vida feliz. Primeiro, recorrerem às atividades espíritas, o passe, a água magnetizada, o diálogo franco e gentil, dizer a verdade à criança, a depender da sua idade, para cada idade uma linguagem, e, concomitantemente, recorrer à medicina para os recursos psiquiátricos ou psicológicos que se façam indispensáveis. Não deveremos crer que o fato de sermos espíritas não necessitemos da contribuição valiosíssima das doutrinas psicológicas, mesmo nos casos de obsessões originadas em mediunidade e em desequilíbrio. A psicologia nos dá uma orientação saudável para o bom comportamento. E se o caso é mais grave, também a terapia medicamentosa vai proporcionar aos neurônios a produção dos hormônios que estão em carência. Portanto, além das atividades espirituais, a terapia fluídica, a assistência do psicólogo infantil, não a orientação sexual. Porque não há, além do impulso que é perfeitamente natural e que o organismo por si mesmo opera a realização nas autossatisfações oníricas, no sono, através dos sonhos, e perfeitamente orientar, não há uma necessidade de transformar o próprio lar no bordel. Também um dia um amigo me disse, bem, minha filha está levando o namorado para casa. E eu prefiro do que o namorado levá-la para o bordel. Eu disse, é muito interessante. Ela não vai ao bordel, mas fez da sua casa um bordel. Porque ela está hoje com o namorado, com quem certamente não vai casar. Dentro de um mês ou dois, ou menos ou mais, ela acaba. E arranja outro namorado. E traz para. E o seu filho também. E a sua casa se torna uma casa de tolerância. Nesse sentido, nós temos princípios éticos. É isso que está faltando.
O nosso lar não é um local de encontros fortuitos para satisfazer desejos e descarregar emoções exorbitantes. O nosso lar tem uma estrutura educacional. E se a pessoa está numa fase de desespero e necessita de atender às necessidades afetivas, procure amadurecer e resolva o problema através da união, pelo matrimônio, ou através da afinidade, assumindo a responsabilidade de morar com o outro. Nós vemos em países ocidentais, como na Índia, em países árabes, aos 12 anos os matrimônios, antes mesmo que estejam as reações orgânicas e complementares totalmente estatuídas, vão residir juntos, mas são hábitos típicos dessas nações. Na visão cristã, nós temos que disciplinar o nosso educando e a nós mesmos para que o sexo seja uma função orgânica, como o estômago, como o pulmão, que tem que ser atendido naturalmente, e graças ao qual a reprodução é feita através do prazer, dos hormônios que proporcionam alegria, da dopamina e dos hormônios mesmo sexuais. Então, dizer ao seu filho que o comportamento do seu primo não é um comportamento correto e censurar o comportamento daqueles que transformam a sua casa no prato largo das sensações grosseiras do sexo indesejável. Disciplinar é estabelecer princípios éticos de comportamento, não manifestações punitivas de estados emocionais exagerados. Deus nos disciplina com amor, nos dá tudo aquilo que nós desejamos e nós passamos a discernir o que é válido do que não é válido, livre-arbítrio. Mas ele impõe determinadas manifestações que são fatalistas. Nós temos o livre-arbítrio, mas nós temos também o destino, a fatalidade. Nasceu, morre. Fez o mal, sofre a consequência. Fez o bem, adquire o efeito. E assim por diante. É que toda vez que nós falamos a palavra disciplina, ela está vinculada a forças militares. E nós passamos a herdar aquelas exigências típicas do sargentão tradicional, que era um indivíduo brutal, pelo menos historicamente, a que todos os convocados temiam e tinham que obedecer. Como é que um pai disciplina um filho? Dando não, sorrindo e beijando-o, não cedendo à insistência dele. A criança, o jovem, tem a capacidade de insistir. E nós, adultos, a facilidade de nos irritarmos. Então ficamos entre dois pontos. Ou nos irritamos e reagimos, ou então nos cedemos para vermos livres. Nem uma coisa, nem outra. Toda vez que o filho insista, diremos não 1 milhão de vezes, sem contrariedade. No futuro ele desiste, porque ele viu que esse não é o caminho. Mostrar a ele qual é o melhor caminho. E mostrar o porquê nós negamos. O porquê nós estabelecemos horários para dormir, para acordar. Porque ele necessita de dormir. Se o deixar com o telefone, com os sites maravilhosos, ele passa a noite até a exaustão, porque não tem discernimento. No dia seguinte está incapacitado para o trabalho. Então você pode assistir filmes até 2 horas da manhã, claro, mas tem que levantar às 7 para atender os seus compromissos educacionais que fazem parte da sua vida. Você vai notar que não aguenta, porque faltam aí 2 a 3 horas de sono. E o sono é um refrigério para as células. Elas repousam, os neurônios cerebrais diminuem a atividade, restabelece o equilíbrio psicofísico. Então, a disciplina, aqui no caso, seria a educação. Vamos educar, ao invés de vamos disciplinar. Porque quando vamos disciplinar, dá logo a ideia de bater, de impor. Não. Nós vamos estabelecer regras e conduzi-las até o momento em que nós podemos, porque pessoas há que são incondutíveis. Mas nós faremos o melhor. E o resto é por conta da vida.